Essa história é um dos maiores mistérios da história da humanidade. Em 1284 apareceu um flautista numa cidade da Alemanha chamada Hamelin. Só que essa cidade estava passando por uma infestação de ratos. O flautista então ofereceu seus serviços para se livrar daqueles ratos em troca de uma recompensa. Sendo assim, a população concordou com ele e, por incrível que pareça, ele tocou uma música com sua flauta que atraiu todos os ratos para fora da cidade e ele se livrou deles. Só que uma baita sacanagem foi feita e ele não foi pago pelos serviços dele. E aí ele resolveu se vingar. Então, alguns dias depois, aquele flautista que vestia uma roupa totalmente colorida parecendo um bobo da corte, resolveu tocar uma nova música, só que dessa vez ela atraiu as crianças da cidade. E através da música ele atraiu essas crianças até um calvário que ficava longe das redondezas da cidade. Só que depois que chegaram lá, nunca mais foram vistos. Muita gente diz que isso na verdade é só um conto ou uma lenda mesmo. Só que na realidade existem alguns relatos históricos a respeito dessa história. E o principal relato histórico a respeito disso é uma placa que está numa fachada de uma casa chamada Casa do Flautista, que fica em Hamelin mesmo, em que narra que em dia 26 de junho de 1284, aproximadamente 130 crianças desapareceram de Hamelin, sendo atraídas por um flautista que retirou elas da cidade e elas nunca mais foram vistas. Ou você tem muito medo ou você acha fascinante, mas a real é que o buraco negro é uma das coisas mais enigmáticas do universo. Quando uma estrela explode, causando uma supernova, mas nem todos os pedaços explodem. Vamos imaginar o seguinte, que sobra uma espécie de semente ali, e essa semente tenha 3 vezes a massa do Sol. Ela entra num colapso gravitacional, gerando uma região em que o campo gravitacional é tão poderoso que nem a luz consegue escapar. E essa região é chamada de buraco negro. Essa gravidade dele é tão forte que qualquer matéria que é atraída é completamente destruída. Quanto mais ao centro um corpo é atraído, mais difícil fica de sair de lá, até que se chegue ao processo de horizonte de eventos, que é basicamente quando você chega a uma área não retornável, porque nem a luz, que é a coisa mais rápida do universo, consegue sair de lá, que é onde fica o que chamamos de singularidade, que é meio que o centro do buraco negro ali. E ali, meu amigo, é basicamente o seguinte: nenhuma lei da física se aplica àquele lugar. Só que fica ainda mais doido, porque meio que você vai ficar sendo atraído infinitamente. Porque quando você chega no horizonte de eventos, o espaço-tempo fica ainda mais dilatado infinitamente. Ou seja, você vai ficar caindo para sempre e nunca vai chegar no centro. Existem 3 tipos diferentes de buracos negros: os estelares, os intermediários e os supermassivos. Não é à toa que o Einstein disse que é ali onde Deus fez a divisão por zero. Recentemente foi inventada uma nova tecnologia que já está sendo testada, que vai revolucionar a forma como usamos a internet. Essa tecnologia é conhecida como Li-Fi e é um sucessor do Wi-Fi. Basicamente, a tecnologia do Li-Fi faz com que uma lâmpada visível possa transmitir dados e se transformar no seu novo modem. De forma muito simples, uma lâmpada de LED ou uma lâmpada infravermelho iria gerar internet para você dentro do seu quarto. Mas por que a internet dessa maneira seria muito melhor? Segundo os pesquisadores que estão fazendo essa tecnologia, a internet do Li-Fi é 100 vezes mais rápida que o Wi-Fi normal. E esse sistema foi desenvolvido pela ideia de Harold Haas. Segundo ele, a ideia inicial é combater a capacidade limitada do Wi-Fi, as famosas interferências chatas que acabam acontecendo, e até mesmo acabar com riscos de segurança que tem no Wi-Fi. Como, por exemplo, aquele seu vizinho chato que fica descobrindo sua senha e usando sem você saber. Um grande desafio para o desenvolvimento dessa tecnologia é que o sistema precisa estar sempre conectado com a luz visível que está batendo sobre ele. Então, se você apagar a luz, teoricamente não tem internet. Mas a expectativa é que o Li-Fi tenha uma velocidade tão impressionante que pode chegar a gerar até 100 GB de internet por segundo. Pelo mundo afora existe aquilo que conhecemos como as 7 maravilhas do mundo moderno. Mas antes delas existiam as 7 maravilhas do mundo antigo, então vamos entender quais são elas. Essa lista começa com os jardins suspensos da Babilônia, que existem diversas teorias a respeito, até porque não tem muitas evidências arqueológicas desse lugar. Depois nós temos as pirâmides de Gizé, que é a única das maravilhas do mundo antigo que permaneceu e continua como uma das maravilhas do mundo moderno. Aí depois temos a estátua de Zeus, que ficava em Olímpia, que era a cidade onde deu origem aos Jogos Olímpicos. Era basicamente uma estátua gigantesca de Zeus sentado num trono. Existiu também o Farol de Alexandria, que foi um edifício com mais de 134 metros de altura, segundo os historiadores, que infelizmente desabou. Depois nós temos o Mausoléu de Halicarnasso, que foi construído na região da Ásia Menor, em uma cidade fundada pelos gregos. A estátua de Rhodes foi a que ficou menos tempo em pé. Ela foi construída após uma vitória sobre um rei da Macedônia, mas 60 anos depois da sua construção ela caiu por causa de um terremoto. E a 7ª maravilha do mundo antigo é o Templo de Ártemis, que ficava em Éfeso, que infelizmente foi destruída por causa de invasões, e chegou ao seu fim quando o Império Romano tomou o poder. E essas são as 7 maravilhas do mundo antigo.
É muito provável que você não saiba disso, mas se as abelhas forem extintas algum dia, o ser humano também vai ser extinto depois. Um dos principais motivos disso é que as abelhas são as principais polinizadoras do nosso planeta. Então, basicamente, se as abelhas não existirem mais, a grande maioria das plantas que tem na natureza não seriam polinizadas. Até dá para fazer um outro tipo de polinização de uma forma mais específica, mas o planeta é muito grande e isso seria quase que impossível de fazer. E aí você já sabe o que acontece, né? Sem polinização, não tem plantas por aí. E se não tem planta nascendo, não tem alimento crescendo. E no começo, os animais herbívoros vão começar a falecer também. E com o tempo, os carnívoros não vão ter o que comer e também serão extintos. E obviamente o ser humano vai acabar indo de base com o tempo. Segundo alguns estudos, só para vocês terem uma ideia, estima-se que o ser humano sobreviveria sem as abelhas aproximadamente de 2 a no máximo 4 anos. E a cada ano que passa, a população das abelhas que tem no planeta tem sido reduzida. E se elas deixarem de existir, literalmente passaremos pelo fim do mundo.